Bom, meus irmãos, eu trouxe aqui hoje um assunto bem simples, bem tranquilo, a respeito sobre trabalho, né? A necessidade do trabalho, na verdade, né? Que todos nós possuímos e que, infelizmente, diante das dificuldades do dia a dia, nós acabamos por deixar um pouquinho de lado. Principalmente nessa época, né, de situação, é pandemia, é gripe e tudo mais, né? Os fechamentos, e abre, e pessoas, infelizmente, ficando enfermas, né? Acabamos por abandonar, vamos dizer assim, os nossos trabalhos, nossas tarefas, não o trabalho físico, né, do nosso pão, para ganhar nosso pão, mas nossos trabalhos dentro das obras que nós mesmos estamos construindo, o nosso reino de Deus dentro de nossos corações. Infelizmente, eu posso garantir aos irmãos que, por mais que todas essas dificuldades que está passando pelo orbe inteiro hoje, muito maior são os irmãos que não querem que nós adquiramos uma elevação espiritual. A grande verdade é essa. Estamos sendo, no momento, influenciados por esses irmãos que ainda se permanecem na ignorância e acabamos por deixar a desejar nossas tarefas assumidas diante de Deus e diante de nós mesmos dentro do nosso plano reencarnatório. Quiçá assim corremos o risco de desperdiçar uma encarnação por conta de todo esse trabalho desses irmãos menos informados, né, que não querem que a gente adquira, ou melhor, que a gente dê um passo no nosso processo evolutivo. Então o estudo aqui é de Emmanuel, não é meu, né? Eu só vou fazer uma pequena reflexão, alguns comentários em cima desse estudo aqui, mas que a gente possa sempre ter em mente que o responsável por todas as coisas que acontecem em nossas vidas, ou por paralisar as nossas vidas, nós que somos os responsáveis. Infelizmente, os irmãos que ainda estão na ignorância fazem de tudo para nos segurar, mas no final das contas somos nós que permitimos, né? Não se faz, existe o livre-arbítrio e não se faz, nada acontece na nossa vida sem que nós permitamos que aconteça, sem que nós abrimos a nossa porta para impedir certas elucidações, seja de cunho moral, intelectual ou espiritual em nossas vidas. Do livro Fonte Viva, psicografia ditada por Emmanuel e escrito pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, na lição 20, de número 20, intitulada de Diferença. É uma reflexão de Emmanuel sobre o trabalho, né? Em cima do Evangelho de Tiago, capítulo 2, e os versículos de 17 a 19. Eu vou ler aqui rapidamente o versículo, né? Os versículos para a gente ter uma base do estudo, tá? Então ele começa prosseguindo assim da Bíblia, né? Do Evangelho de Tiago. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Poderá logo algum dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tu a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem.
A advertência do apóstolo Tiago é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Esperar benefícios do céu, vejam bem, meus irmãos, a grande maioria de nós esperamos milagres em nossas vidas. Milagres eu digo de uma forma alegórica, mas que ao frequentarmos uma casa religiosa, né, ou até mesmo estudarmos livros religiosos dentro de nossas casas, a Bíblia Sagrada, né, que o céu resolva nossos problemas. Sendo que imaginamos que ficamos ajoelhando, rezando e orando, tudo vai se resolver em nossas vidas, meus irmãos, e não é assim, infelizmente, né? Ele acaba de dizer logo no primeiro aqui, é o versículo 17, assim também a fé. Temos fé? Temos fé. Eu acredito nisso, todos temos fé. Mas a fé sem obras é morta, é nula, não resolve. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Pessoas justas e injustas amam a Deus. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Todos nós sabemos que existe. Até quem se diz ateu sabe que existe uma força maior entre nós. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. O que ele quer dizer aqui? Que não é porque temos fé, que acreditamos em Deus, que nossos problemas serão resolvidos. Não é o suficiente. A fé nos fortalece, mas também temos que fazer a nossa parte. Por quê? Como ele mesmo diz aqui, nos torna pessoas boas por termos fé? Será? As pessoas más também. Os irmãos nunca ouviram falar que possui serial killer, pessoas que matam várias pessoas com a cruz no pescoço, louvando a Deus e matando pessoas. O apóstolo Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A diferença entre crer em Deus e fazer a sua vontade. A inteligência é atributo de todos nós. A cognição, que seria o conhecimento, procede da experiência. O ser vivo evolui sempre, e quem evolve aprende e conhece. Então existe aquela diferença entre ter o conhecimento e ter a sabedoria. O conhecimento, meus irmãos, é a gente sentar diante de livros e livros, passar noites a fio estudando o Evangelho. Ou vamos colocar aqui mais outro exemplo, um estudante universitário. Ele passa dias e dias estudando aquilo que ele está cursando. Nós estamos procurando fazer o quê? Cursar o Evangelho. Mas se o estudante universitário estudar e não fazer a prova, não vai resolver nada. Ele não vai estar colocando o conhecimento dele em prática, que aí sim se torna uma sabedoria. Aí sim ele vai ter a experiência de praticar tudo aquilo que ele aprendeu daquelas noites perdidas estudando. E assim somos nós.
De que vale estudarmos o Evangelho, aprendermos a Bíblia, da primeira até a última folha, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, se não colocamos em prática, se não queremos ter a sabedoria de colocar aquilo em nossas vidas? Vai se tornar mera teoria, vai se tornar somente conhecimento sem ação, sem obra. Então, ser vivo que evolui sempre, e quem evolui aprende, né? E tem o conhecimento. A diferenciação, reparem bem, a ilustração aqui de Emmanuel, não é de mim, tá, meus irmãos, é de Emmanuel. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Para que ele vai usar aquilo que ele está aprendendo? O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros, enquanto que o anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde quer que ele se encontre. Então vejam que aquela pessoa, o demônio, a gente pode dizer aqui, é o egoísta. Ele adquire conhecimento, só que ele se utiliza desse conhecimento só para o benefício próprio. Seja ele qual for, até o próprio Evangelho, o conhecimento do Evangelho. Existem pessoas que se utilizam desse conhecimento do Evangelho para benefício próprio, não para passar a palavra do Senhor. Enquanto que o anjo os cumpre, onde quer que ele esteja, qual situação que ele se encontra, se é rico, se é pobre, se é aleijado, se é sadio, não importa. Recordemos, pois, que não basta a escola religiosa a que nos filiamos para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente, de todas as pessoas. Adorar, esperar e crer no Senhor. O único sinal que te revelará, que nos revelará a condição mais nobre, estará impresso na ação que desenvolvermos nas nossas vidas, a fim de executarmos os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem hoje, aqui e agora, em nome do Senhor. Porque às vezes a gente encontra, eu confesso também que eu já fiz isso também. Mas eu não tenho conhecimento nenhum do Evangelho. Como é que eu vou falar alguma coisa para alguém? Como é que eu vou explicar algo para alguma pessoa? Como que eu vou pregar a palavra? Como que eu vou confortar alguém usando o Evangelho, sendo que eu nem conheço o Evangelho direito? Aí depois de alguns anos a gente aprende que aquele pouquinho que a gente aprende, a gente usa. A gente não precisa saber o Evangelho inteiro para você poder expor isso, confortar alguém. Um pouquinho que a gente já sabe, aquele pouquinho que a gente começa. Não precisa ser um doutor, um expert em Evangelho, em Bíblia, para soltar uma palavra amiga, um conforto para alguém, para praticar o bem. Não precisa ler o Evangelho, saber ele totalmente. Basta ter o sentimento real das nossas obrigações, dos nossos trabalhos, das nossas tarefas assumidas perante Deus,
não é perante nossos filhos, nossos pais. É perante Deus que assumimos essas tarefas antes de reencarnarmos. Antes, nosso plano reencarnatório. E chegando aqui, meus irmãos, o certo mesmo é a gente achar motivos para trabalhar e não desculpas para não trabalhar, porque criar desculpas, meus irmãos, é muito fácil mesmo. Mas eu garanto aos irmãos que arrumar motivos nos fortalece muito mais, nos traz muito mais conforto, nos aproxima de Deus, nos traz mais um passo em caminho à tão querida felicidade que acredito que todos os irmãos buscam nessa vida. Quem não sofre angústias, quem não tem problemas, seja de saúde, seja físico, seja mental, seja espiritual, todos nós temos. Mas enquanto estamos dispostos a trabalhar? Então, lembrando aqui as palavras de Tiago, assim também é a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Do livro também Pão Nosso, de Emmanuel, tem outra reflexão dele a respeito desse assunto, que é a lição 40, intitulada de Em Preparação. São as palavras de Paulo, anotadas na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Ela diz assim: diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Palavras de Paulo de Tarso. Então Emmanuel diz assim: traduziremos o Evangelho em todas as línguas e em todas as culturas. Haverão, já existem, hoje, o Evangelho propagado ao redor do mundo inteiro, dentre internet, livros, enfim, mídia, televisão, publicações, estudos, em todas as línguas praticamente. E o que acontece? Exaltando-lhe a grandeza do Evangelho de Jesus, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Veja a grandiosidade da propagação do Evangelho ao redor do mundo, não é só no Brasil, no mundo. Dentre alegorias, poesias, as lições exemplificando a conduta que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Aclarando caminhos, veja bem, aclarando caminhos. Aí ele ressalta que, mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa, gravada em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através de nossas palavras e ações. Impressa em nós mesmos, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque
Em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia também exigirá que nós nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na terra. Para quê? Para que não tornemos somente palavras vãs ao vento. Como eu disse, podemos estudar, podemos falar do Evangelho, mas um dia vai ser exigido o quê? Que a gente viva o Evangelho. Como Paulo de Tarso mesmo, se entregou totalmente. Tem a famosa frase dele: já não sou eu mais quem vive, é Jesus que vive em mim. Não seria maravilhoso? E quanto que nós nos esforçamos para isso? Viver o Jesus em nós. Quantas situações difíceis em nossas vidas nós paramos e perguntamos a nós mesmos o que Jesus faria em nosso lugar. Eu confesso aos irmãos, no momento de dificuldade, se a gente não tiver bastante equilíbrio, a gente não lembra nem quem é Jesus. E aí a gente falha. E aí a gente sai do caminho. A gente deixa que o orgulho toma conta da gente. O orgulho tome conta das nossas ações, pensando em só nós mesmos, ou só dos nossos, esquecendo de todos, esquecendo que nós vivemos em uma sociedade, não é só nossa família ou nossos entes queridos que vivem ali, que são merecedores de receber bênçãos. Quantas vezes esquecemos disso? Eu estava vendo um estudo hoje de tarde, falando sobre indulgência. Quantas vezes somos indulgentes com as faltas alheias? É a prática do Evangelho. Mas ele está errado, Marcelo? Está, ele não aprendeu ainda. Você já aprendeu? Aprendi, ótimo. Continue assim, põe em prática então. Né? Porque a gente tem o costume de apontar o dedo para as pessoas, mas a gente esquece de olhar no espelho. Né? Quanto estamos trabalhando nas nossas obras, na construção de cada tijolinho do reino de Deus dentro do nosso coração? Quantas vezes abrimos a boca para falar com a sublimidade do Evangelho, não com a postura do homem velho, do homem antigo, do homem ignorante, bruto? Quantas vezes pacificamente falamos com alguém ante uma situação endemoniada? São obras. Não necessitamos realizar grandes obras, mas boas obras. Boas obras. Essa é a ideia. A gente passar uma encarnação e chegar no dia que a gente retornar à pátria espiritual, reconhecer o que a gente conseguiu, pelo menos dar um passo no nosso processo evolutivo. Um passo, uma melhoria. Somos seres milenares. Quantas e quantas vezes já não erramos? Quantas encarnações desperdiçamos por conta da preguiça, por conta do egoísmo, a chaga da humanidade, pensando somente no nosso bem-estar, esquecendo que o irmão que está do lado também necessita. Vamos influenciar, vamos ajudar. Trabalho, meus irmãos, trabalho se faz necessário, tanto quanto o trabalho físico, para a gente ganhar o pão de cada dia. O trabalho espiritual é necessário a todas as criaturas.
Sou eu que estou falando? Não, não sou eu que estou falando. Eu só estou lendo aqui. Porque eu entendo, meus irmãos, a dificuldade, não só essa situação que nós estamos passando no mundo inteiro, mas quem conhece os mecanismos da obsessão sabe do que eu estou falando. Os irmãos mais ignorantes, menos instruídos, vamos dizer assim, de uma maneira mais educada de chamá-los, né? Eles não querem que a gente alcance, eles não querem que a gente ame mais do que o amor que a gente já tem. Eles não querem que a gente ajude o próximo. E fazem muitos trabalhos para que isso não aconteça. Então, o Evangelho de Jesus, meus irmãos, é o caminho. Tanto quanto conseguimos fazer com que ele influencie nossos sentimentos e ações, mais sentiremos próximos de Jesus. Para finalizar aqui, tem uma história do livro Pai Nosso, ditado pela nossa querida Meimei e psicografado por Chico Xavier, da lição número 5, intitulada A Necessidade do Esforço. É uma história. Conta-se que, no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era encontrado como oferta da divina providência em toda parte. Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste rogava aos corações mais esforço no aperfeiçoamento da vida. O povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas onde toda a gente se punha a comer e dormir. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo e o mofo apareciam em todos os lugares. Animais como cães que colaboram na vigilância e aves como os urubus que auxiliam nas obras de limpeza eram mais prestativos que os homens. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celestial mandou retirar as facilidades existentes, determinando que os habitantes da terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Desde esse tempo, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo. Mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos, porque, lutando para sustentar-se, o homem melhora a terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo: o solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constitui dádivas dele à terra que povoamos e que devemos aprimorar, mas o preparo do pão de cada dia, através do nosso próprio suor e da nossa própria diligência, é obrigação comum a todos nós, a fim de que não olvidemos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. História de Meimei, livro Pai Nosso. Então, meus irmãos, que a gente possa se sentir mais influenciado por Jesus aos nossos trabalhos, às nossas obras. Lembremos sempre
não é a obra grandiosa para todos verem, sim a obra íntima de cada um, dentro de cada um. Essa é a verdadeira obra, é a verdadeira construção do reino de Deus dentro de nós. O mundo não precisa saber do que estamos fazendo, somente nós mesmos, dentro do nosso coração. Que possamos sempre nos sentir impulsionados pelos exemplos do Cristo, no qual uma criatura tão elevada, um espírito crístico, que veio aqui entre nós, somente para nos exemplificar o que deve ser feito, para que um dia, se Deus quiser, a gente possa alcançar esse grau sublime de espírito crístico que Ele é. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que possamos sempre contar com a presença divina de Jesus em nossas vidas, nos influenciando, nos impulsionando e amparando nos momentos difíceis. Que a espiritualidade amiga, que possamos sempre agradecer de todo o coração aqueles irmãos que caminham junto conosco, nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, que têm tanta paciência, tanto amor para cada um de nós, que possamos lhes ser gratos e ser merecedores de todo esse carinho e toda essa luz. Agradecemos também aos benfeitores desta casa, que nos recebem com tanto amor, nos enviando sempre esses bálsamos de alegria e de reconforto. A todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, emitindo boas vibrações, aqueles irmãos que não puderam também estar presentes aqui hoje, e que Jesus, na sua infinita bondade, divina e misericordiosa, possa abençoar a todos nós e todas as nossas famílias, amigos e entes queridos. Muito obrigado a tudo e a todos, hoje e sempre, que assim seja.